missionária Vera, convite, se lembra de nós, agradecemos. Trago saudação do nosso pastor Fernando, pastor presidente do Ministério Plenitude, Assembleia de Deus, na Várzea Grande. Glória a Deus! Alguns irmãos já estiveram lá cultuando e adorando a Deus junto conosco. E louvamos a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. Eu sou grata à vida de cada um aqui nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Livro de Juízes, capítulo 14, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher da filha dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, traga-no para mim como esposa. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse a seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém o seu pai e sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Sansão desceu com seu pai e sua mãe para Tímina e veio até os vinhedos de Tímina. Eis que um leão novo rugiu contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas suas mãos. Porém ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão. Eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. E chegou até seu pai e sua mãe, e lhe deu, e eles comeram. Porém ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Assim o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. Até aí, podeis sentar, tomar assento. Fizemos a leitura da palavra no livro de Juízes, que recebeu esse nome devido à liderança dessa época, que era os juízes, né? O período dos juízes que acontece desde a morte de Josué, quando o povo, né, que sai do Egito está chegando na terra prometida, até o fim do ministério do profeta Samuel, quando Samuel unge Saul a rei, e ali começa o período dos reis. E o período dos juízes, essa geração que se encontra no livro de Juízes, não era mais aquela geração que conheceu Deus, experimentou Deus, teve experiências com Deus. Essa geração era uma geração que ela conhecia Deus de ouvir falar, mas ela não havia tido experiências com Deus como a geração que vivenciou os milagres de Deus no deserto, que viu o maná descendo do céu, que viu o mar vermelho se abrir, que viu Deus preservar as roupas dos seus corpos, os calçados dos seus pés. Já era uma outra geração que somente tinha ouvido falar desse Deus, da grandeza desse Deus. E por isso essa geração era uma geração incrédula, era uma geração apostasiada. E não é diferente do que nós vivemos hoje. O livro de Juízes, ele é um período, um ciclo que se repete. O povo pecava, levantava altares a outros deuses, caía no pecado, e o próprio Deus levantava alguém para oprimir o povo. E o povo, quando esse opressor se levantava, o povo clamava a
Deus, e Deus levantava um libertador para libertar o povo. Quando esse libertador morria, o povo começava tudo de novo. Pecava, clamava a Deus, o inimigo oprimia, Deus levantava o libertador. Assim foi o período de Juízes. E não é diferente do que nós vivemos hoje. Uma geração incrédula, que muitos conhecem Deus somente de ouvir falar. Meu Deus. Mas muitos nunca tiveram uma experiência verdadeira com este Deus poderoso, que é o mesmo Deus. Porque esse Deus que nós servimos, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será para todo sempre. E diante desse cenário de incredulidade, diante desse cenário de idolatria, eu creio que o povo estava tão perdido nos seus pecados, nos seus prazeres carnais, porque Deus sempre que levantava um libertador, Ele escolhia alguém no meio do povo. Mas era uma geração que estava tão corrompida que diante desse cenário, eu creio que não havia mais quem Deus pudesse resgatar para levantar como libertador. O Senhor visita um ventre estéril, a mulher de Manoá, e nasce o libertador do povo. E essa noite eu quero falar sobre esse libertador, que é Sansão. E Sansão, ele já nasce com uma promessa, porque quando o anjo do Senhor visita a esposa de Manoá, ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, e esse será nazireu desde o ventre até a morte. Então, Sansão já nasce com uma promessa. O que é um nazireu, irmão Kátia? Um nazireu é alguém que é separado por Deus e para Deus. Eu e você somos os nazireus dessa nossa geração. Porque eu creio que aqui nessa noite tem homens e mulheres separados por Deus e para Deus, para viver o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Que antes, assim como Sansão, antes que nós fôssemos colocados no ventre das nossas mães, ele já tinha um plano traçado para as nossas vidas. E Nazireu, quem era Nazireu? Ele não poderia comer nada nem beber nada que procedesse da vinha. Ele não poderia tocar em nada, em nenhum tipo de cadáver, nem se aproximar, nem tocar, nem se o seu pai ou a sua mãe falecesse, o Nazireu, por causa do seu voto, ele não poderia tocar. Não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Esses eram alguns dos princípios que um Nazireu precisava cumprir. E como eu disse, nem mesmo se alguém da sua família, algum familiar morresse, o Nazireu poderia tocar naquele cadáver ou se aproximar. Mas Deus é tão bom que Ele sempre tem um plano B, né, para nós quando a gente quer se desviar do caminho, né, quando a gente erra, quando a gente falha. Mas se porventura isso acontecesse, o que o Nazireu tinha que fazer? Ele tinha que procurar o sacerdote, tinha que se confessar, raspar a cabeça, levar o sacrifício ao sacerdote, para o sacerdote fazer o sacrifício, porque naquele tempo nós não tínhamos acesso aos santos dos santos, não é como é hoje, né? Era o sacerdote que intercedia por nós, pelos nossos pecados. E ali ele passaria por um período de purificação e ele precisaria recomeçar. Aqueles anos que ele serviu, né, como Nazireu, era como se fossem apagados e ele recomeçaria tudo do zero. Era isso que Sansão deveria fazer, né? Mas a gente vê, quando a gente chega no capítulo 14, que é o qual nós fizemos leitura, nós vemos que agora Sansão cresceu, agora ele é um homem. E eu creio que Sansão foi ensinado, foi criado dentro dos princípios de Deus. Porque uma das coisas que os pais de Sansão se preocupam em perguntar para o anjo, quando o anjo aparece para eles, é como eles deveriam criar aquela criança, como eles deveriam proceder com aquela criança. Então eu creio que eles tiveram todo o cuidado de instruir Sansão nos caminhos do Senhor.
Mas a gente sabe que filho, quando cresce, a gente não tem mais o governo. E eles agem por suas próprias decisões, por suas próprias vontades, pelo seu próprio querer. E Sansão faz dessa forma. A Bíblia diz, como nós lemos ali, que ele desce até Tímina e lá ele vê uma mulher. Sansão, apesar dele ser nazireu, separado por Deus e para Deus, Sansão tinha uma falha de caráter. Sansão tinha uma fraqueza, assim como todos nós temos as nossas fraquezas. Mas Sansão tinha uma fraqueza por mulheres. E ele vê aquela mulher e ele sente desejo pelaquela mulher, ele quer aquela mulher para si. Só que Sansão, por ser separado por Deus e para Deus, e por fazer parte do povo de Deus, quando Deus instrui aquele povo que entrar na terra prometida, Deus deixa algumas instruções, que eles não poderiam casar, que eles não poderiam fazer aliança com aqueles povos que estavam naquela terra, que eram os filisteus, os jebuseus, todos os deus que existiam naquela terra. E eu só quero dar um pouquinho mais de ênfase, porque eu estava ali lutando, porque é tão bom quando a gente tem uma palavra avivada, quando a gente tem uma palavra de conforto, mas às vezes Deus nos usa para confrontar, para nos exortar, porque como o irmão Paulo falou aqui nessa noite, Deus é um Deus que esbanja amor, mas Deus é um Pai que nos corrige, que nos coloca de volta para o centro da vontade e do querer dele, e é isso que o Senhor quer fazer esta noite. E Sansão agora decide que ele quer casar com essa moça que fazia parte das filhas dos filisteus. E daí você pode dizer, não, minha Kátia, mas isso é Antigo Testamento, vale para aquele tempo, né? Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, sobre o jugo desigual, o que o pastor Paulo falava aqui. Você é crente, você casa com crente, e não adianta você dizer como o pastor Paulo falou aqui, você dizer assim, não, mas eu posso ganhar para Jesus. Não. Se existe realmente um amor, se existe realmente um propósito, porque Deus, ele une propósitos. A pessoa vai esperar pelo tempo do processo, de passar pela transformação, de passar pelo batismo, de fazer tudo certinho, vai saber esperar no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios. Não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? É verdade. Não existe. Tudo que começa errado vai terminar errado. Sansão estava começando errado, ele estava descumprindo as ordens do Senhor, ele estava indo contra os princípios do seu povo, ele estava seguindo as suas próprias vontades. E sabe o que é interessante? Que Deus sempre usa pessoas para nos avisar, para nos alertar, como Deus trouxe hoje nessa noite o pastor Paulo aqui, para nos instruir, como Deus me trouxe aqui nessa noite, para liberar essa palavra, porque Ele sabia, eu não conheço ninguém aqui, eu não conheço a história de ninguém, mas Ele sabe quem necessitava ouvir essa palavra, porque Deus usa a mãe e o pai de Sansão, porque eles falam para ele, né? Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar por esposa dentre os filisteus incircuncisos. Deus estava alertando Sansão. Mas eu sempre falo aqui que eu acho lindo em Deus, é que Ele sempre tem um plano B, porque quando Deus nos escolhe, irmãos,
Ele já sabe que a gente vai errar, que a gente vai falhar. Ele sabe onde é que a gente vai lá na frente fraquejar, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Quando Deus escolheu o apóstolo Pedro, Ele já sabia que Pedro ia negar Ele lá na frente. Verdade, Jesus. Quando Ele escolheu Judas, Ele já sabia que Judas ia ser um traidor. Meu Deus. Mas nada disso mudou o amor que Ele sentia por cada um deles. Nada disso, nenhum dos nossos erros não pode nos afastar do amor do Senhor por nós. Porque quando nós erramos e nós falhamos, o inimigo primeiro ele nos induz ao pecado, depois ele coloca o sentimento de culpa na nossa mente, depois ele nos acusa, ele diz que nós somos indignos de dobrar os nossos joelhos e orar e clamar, porque ele quer que a gente se afaste da presença do Senhor. É nós que nos afastamos, não é o Senhor. E olha o versículo 4, diz: porém o seu pai e sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Como eu disse, até os nossos erros, eles cooperam para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Os filisteus tinham domínio sobre Israel naquele tempo, e o Senhor queria que os filisteus fossem exterminados. O Senhor precisava libertar o povo da escravidão, e Sansão era o libertador que o Senhor havia levantado para cumprir com esse propósito. E ele sabia que lá na frente esse casamento não ia dar boa coisa. Versículo 5: então Sansão desceu com o seu pai e sua mãe para Tímina, e veio até os vinhedos de Tímina. E eis que um leão novo rugiu contra ele. Como eu falei lá no começo, Sansão era filisteu. Sansão era nazireu, desculpe. E um dos princípios que o nazireu precisava cumprir, ele não podia comer nem beber nada que fosse da vinha, nem a casca da uva o nazireu poderia comer. E a gente vê na palavra que Sansão se encontrava no meio de um vinhedo. Mas Sansão, sendo um nazireu, sendo separado por Deus e para Deus, será que ele deveria estar lá? Será que ele deveria estar naquele lugar? Tem ambientes, irmãos, que eles nos afastam do nosso propósito. Tem ambientes que nós não podemos entrar, porque nós somos separados por Deus e para Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso, que você é separado por Deus e para Deus, e quem é separado por Deus é diferente. Quem é separado por Deus tem a mente diferente, tem pensamento diferente, tem vontade diferente, anda diferente, se comporta diferente. E Sansão estava agora num lugar errado. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele quando aparece esse leão, e Sansão rasga esse leão com as suas próprias mãos. A gente não pode negar que não foi Sansão que matou aquele leão, que foi o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que deu força para ele vencer aquele leão. Foi o Espírito Santo de Deus que deu força, de apesar de ele estar num lugar que ele não deveria estar, capacitou ele para vencer, para resistir àquele leão. Glória a Deus, aleluia. E eu te pergunto nessa noite, que lugares você tem entrado? Meu Deus. Por onde você tem andado, que você sabe que você só tem resistido porque o Espírito Santo tem lhe dado força, tem lhe capacitado para vencer e resistir aquilo que você precisa resistir, porque você é separado por Deus e para Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo
versículo 6. Irmãos, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, eu gosto de pregar a Bíblia. E eu tenho esse modo de pregar, de ir lendo e ministrando. Se vocês quiserem acompanhar, se sintam à vontade. Versículo 6. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos. Porém não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Versículo 7. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. A mulher agradou muito a Sansão. Mas será que ela agradava a Deus? A gente já sabe que não, porque como eu disse, a ordem de Deus é que eles não deveriam fazer aliança com aquele povo. E quando a gente é separado por Deus e para Deus, a gente não vive mais para agradar as nossas vontades, os nossos desejos carnais. A gente vive para fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, mesmo que isso nos signifique fazer renúncias, porque é isso que é o Evangelho, é renunciar. Deus sempre vai exigir de nós alguma renúncia. E eu não sei o que Ele tem te pedido para renunciar. Se é alguma pessoa, se é alguma porta. Meu Deus, aleluia! Mas nessa noite eu te aconselho, irmão. Renuncia aquilo que o Senhor já te pediu para renunciar. Renuncia para que tu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a tua vida. E agora, Sansão, versículo 8, e depois de um tempo, ele retornou para levá-la e virou para ver a carcaça do leão. Mais uma vez o vera, e mais uma vez os olhos de Sansão distraindo ele do propósito. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. Eu imagino Sansão, ele já estava no lugar errado, e o Espírito Santo se apodera dele, dá força para ele resistir àquele leão. Mas não conformado, Sansão volta pelo mesmo caminho. Volta de novo ao lugar que ele não deveria estar, que ele não deveria estar andando. E eu imagino o Espírito Santo atrás dele. Sansão, não vai por este caminho, Sansão. Sansão, eu já te dei força, Sansão, para te resistir àquele leão. E eu imagino Sansão indo. E quando Sansão chega naquele caminho, ele enxerga um enxame de abelha e um mel. Mas por baixo daquele mel havia uma carcaça. Havia um leão morto. E Sansão era nazireu, ele não poderia se aproximar nem tocar em algo que fosse morto. O pecado é assim, irmãos. O pecado é bom. O pecado é doce. Se alguém falar aqui que pecado não é bom, vai estar mentindo. Porque a gente sabe que o pecado é atraente. Que o pecado é bom, que o pecado nos dá prazer. Se não fosse assim, a gente não precisava resistir ao pecado. Meu Deus. E o inimigo, ele vem assim com bandejas. Como eu disse, ele sabe a fraqueza de cada um. Ele sabe que Sansão era um nazireu, que ele não poderia tocar na carcaça do leão. Mas ele vai lá e bota um mel, que é doce, que dá vontade de pegar e se lambuzar. Meu Deus. E Sansão, ele cai na armadilha do inimigo. Porque a Bíblia vai dizer que Sansão coloca a mão no mel e come. Parecia doce, parecia atraente, mas por baixo tinha uma carcaça morta e fedendo. Porque é isso que o pecado faz com nós. Ele nos deixa cheirando mal. Ele nos leva à morte espiritual. E é isso que estava acontecendo com Sansão. A Bíblia vai dizer que ele come aquele mel.
Ele come aquele mel e ele sai andando. Versículo 9. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. Pegou o mel, saiu comendo e saiu andando. Mas neste momento que Sansão sai andando, por ser um nazireu, por não poder tocar em nada que fosse morto, ele já estava contaminado. Mas reparem que apesar de ele estar contaminado, ele saiu andando. Meu Deus, glória a Deus. Porque tem muita gente assim. Está andando, mas está contaminado. Está andando, mas por dentro já está em declínio espiritual. Já está sendo encaminhado para a morte espiritual. Tem gente que está pregando, mas por dentro está contaminado. Tem gente que está louvando, mas por dentro está contaminado. Amarrados no pecado. Ah, mas pode, irmã Kátia? Pode pregar em pecado? Pode. Pode louvar em pecado, irmã Kátia? Pode. Mas tem uma coisa que a gente não vai poder fazer se a gente estiver em pecado. Naquele grande dia a gente não vai poder se encontrar com Ele. Naquele grande dia nós não vamos poder abraçar Jesus. Porque dons não leva ninguém para o céu. Aquilo que Deus dá, Ele não tira. Mas o que nos leva para o céu é o nosso caráter. É quando nós somos parecidos com Jesus. É quando verdadeiramente nós vivemos para ser a imagem e semelhança de Cristo. E Sansão agora estava contaminado, e não bastando estar contaminado, ele ainda vai e oferece aquele mel para o seu pai e para sua mãe. Eles não perguntam a procedência, porque Sansão, como eu disse, ele era um nazireu. E nessa noite, que a gente venha ter cuidado, que o Senhor venha nos dar discernimento para discernir aquilo que está sendo colocado à nossa mesa. Porque tem coisas que estão chegando na nossa mesa que dizem que é alimento, mas é veneno. Meu Deus! É veneno. A gente vive dias difíceis, irmãos da igreja. Onde a gente escuta pregações que só se falam de bênçãos, de chaves, de portas. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que o Senhor nos disse, é aquele que Ele falou para Paulo, quando Ele comissiona Paulo, quando Ele tem um encontro com Paulo, que o Senhor iria mostrar a Paulo quando ele deveria sofrer por amor ao seu nome. Aleluia! Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que precisava falar do amor desse Jesus em prisões, quando o Senhor fala para ele que ele levaria o seu evangelho aos reis, se o Senhor falasse para ele que esses reis ele teria que ministrar estando preso dentro de prisões, esse é o verdadeiro evangelho, sofrer por amor a Cristo, mas não abandonar a cruz, não abandonar o nosso chamado, não desistir daquilo que nós somos chamados para fazer. É suportar as perseguições, é suportar as calúnias e continuar dizendo que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura. Esse é o verdadeiro evangelho. Então nessa noite eu oro para que o Senhor dê discernimento a cada pessoa que se encontra neste lugar, para que você venha discernir aquilo que vem do alto e aquilo que é veneno para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Versículo 10. Assim o seu pai desceu até a mulher
E Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. Pois assim costumava fazer os moços. Como eu disse, quando nós somos separados por Deus, Aleluia. e para Deus, e nós somos, a gente não vive como todo mundo, a gente não se iguala aos padrões deste mundo. E Sansão, apesar de ser separado, ele quis se igualar. Ele quis fazer como todos os moços faziam. Meu Deus. E eu li até o versículo 10, e eu vou resumir um pouco da história do que aconteceu depois. Como eu disse, tudo aquilo que começa errado, termina errado. Esse casamento não foi diferente. Esse casamento terminou com a mulher de Sansão sendo morta. Primeiro, Sansão é traído pela esposa, porque Sansão resolve fazer um enigma, propor um enigma em cima do seu pecado, do que ele havia cometido lá no episódio do leão, porque o nosso coração, a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. O coração de Sansão estava amarrado pelo pecado. E ele resolve lançar um enigma. E a mulher dele e os filisteus vão até a mulher de Sansão e pedem para ela, pedir para Sansão desvendar, contar qual era o segredo do enigma para ela. E engraçado que ela usa uma frase que ela não, né? É Satanás mesmo, que é bem comum nos dias de hoje, que ele continua usando até hoje. Olha o que ela fala, a Bíblia vai dizer que ela chora 7 dias diante de Sansão, pedindo ele. E olha o que ela fala: tu só me odeias e não me amas. Quem aqui já escutou isso? Tu não me ama. Tu não me ama. É o próprio Satanás. É o próprio Satanás. A gente vê que ele não mudou as artimanhas. Ele sabia a fraqueza de Sansão. Ele sabia a fraqueza que Sansão tinha, uma fraqueza por mulheres. E tanto é que ele cedeu à fraqueza. Ele conta o enigma para ela vai lá e passa o enigma para os filisteus. E Sansão, revoltado, irado, ele vai embora, volta para a casa do pai, deixa a mulher. A mulher se ajunta, fica com o melhor amigo dele, vai morar com o melhor amigo dele. Quando Sansão resolve voltar, ele vem com um cabrito para fazer as pazes com a mulher, que eu sempre digo que eu creio que o cabrito naquela época era que nem chocolate, porque ele estava indo para fazer as pazes com a mulher. Ele chega lá, a mulher já está com o melhor amigo. De novo, Sansão se ira. Os filisteus vêm e queimam a casa da mulher e do seu pai. Uma coisa que começou errado e terminou errado. E ali, a partir daí, a gente só vê o declínio de Sansão. Ele continua com sua fraqueza por mulheres e através de outra mulher, uma história bem conhecida que a gente sabe como Sansão termina a sua história, né? De Sansão e Dalila. Eu quero ler Juízes 16, versículo 20, já estou encerrando. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. Aqui é Dalila falando. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ela não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos, e os fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Agora nós vemos Sansão caindo no laço de Dalila. E é interessante que aquele que era para ser o libertador do povo, aquele que era para libertar o povo das mãos dos filisteus, agora ele se encontra amarrado. Porque é isso que o pecado faz com nós.
Ele nos amarra. Mas interessante que aqui, apesar de não ser o tempo da graça, a gente já pode ver a graça do Senhor sobre a vida de Sansão. Sabe o que Sansão teria que ter feito quando ele passou por aquele leão, quando ele vai lá e come aquele mel e ele sai de lá contaminado? Ele deveria ter feito o que eu falei lá no começo. Ele deveria ter procurado o sacerdote, raspado a sua cabeça, aleluia, se purificado e recomeçado. E a gente vê ao decorrer da história de Sansão que Deus ainda, dentro lá do capítulo 15, dá outra chance de Sansão recomeçar e ele não recomeça. Mas Deus é tão misericordioso que ele usa até o inimigo para cumprir aquilo que ele tem que cumprir na nossa vida. Porque olha o que acontece com Sansão. A primeira coisa que os filisteus fazem quando Sansão acorda, eles arrancam os olhos de Sansão. Lembra o que fazia Sansão pecar? Ele tinha fraqueza por mulheres, ele via mulheres. E agora os seus olhos são arrancados. O Senhor, não foi os inimigos, estava fechando os olhos de Sansão para o mundo, para que fosse aberta a sua visão espiritual. E olha o que acontece. Eles raspam a cabeça de Sansão. O que Sansão deveria ter feito? Eles estavam contribuindo para que o propósito de Sansão se cumprisse. Mas interessante que a Bíblia diz que os cabelos de Sansão, eles voltam a crescer, mas os olhos, ele continua sem visão. Porque tem coisas, tem pessoas que o Senhor vai permitir voltar para a nossa vida. Porque fazem parte do propósito, fazem parte da aliança que o Senhor tem conosco. Mas tem pessoas, tem coisas, tem lugares que o Senhor não vai permitir voltar. Amém. Porque nos afastam daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Não questione, não queira trazer de volta aquilo que o Senhor já tirou. É verdade, Jesus. Porque foi Ele que tirou. Não foi o inimigo que roubou. Não foi a circunstância que permitiu, foi o Senhor. Glória a Deus. E agora nós vemos Sansão, poucas vezes, eu diria nenhuma, a gente vê Sansão orando. E agora no capítulo 16, no versículo 28, a gente vê Sansão clamando. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu estava de joelhos dobrados. E a irmã Vera começou a falar de clamor, de clamarmos, que nós já tínhamos clamado hoje, porque todo dia nós pecamos, nós erramos. E Sansão entendeu isso. Apesar de tudo que ele passou, a gente vê no final da sua vida, a gente vê Sansão clamando. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te e me fortalece. Rogo-te só mais essa vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas nas centrais, sobre as quais as casas se colocava de pé, e sobre as quais se sustentavam, uma com a sua mão direita e outra com a sua mão esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. Ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então, irmã Kátia, o fim de Sansão foi esse. Ele cumpriu o seu propósito, mas acabou morto. Sansão morreu para o mundo, mas ele passou a viver para Deus. Olha o versículo 31. Então os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o tomaram e o fizeram subir, e o sepultaram entre Zorá
e Saul no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Olha o significado da palavra subir. Mover-se para lugar mais alto. Elevar algo de um plano mais baixo para outro mais alto. Levantar, erguer. Sansão morreu para o mundo, mas ele subiu de nível. Sansão morreu para o mundo, mas ele foi elevado espiritualmente, porque ele entendeu o propósito da sua vida. E nessa noite eu não sei como você chegou aqui. Quem sabe você se encontra assim como Sansão, amarrado. Mas nessa noite o Senhor quer te elevar a outro nível. O Senhor quer te desprender de todas as cadeias, de todas as amarras que tem te impedido de chegar a Ele. E nessa noite eu te convido, você que entendeu. Eu quero fazer primeiramente um convite. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não conheceu esse Jesus, que ainda vive como essa geração vivia em Juízes, que eles não haviam tido uma experiência com Deus, e que eles só conheciam Deus de ouvir falar. Se até hoje você conheceu esse Jesus somente de ouvir falar, eu te convido a passar aqui na frente, se você quer aceitar esse Jesus. Se você entende que você é separado por Deus e para Deus. Ou você que, quem sabe, se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje você entende que não tem para onde você correr. Sansão tentou fugir. Sansão foi fraco, caiu no pecado, mas nada disso impediu o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Eu te convido a passar aqui na frente. Nessa noite, você que entendeu que você é separado por Deus e para Deus, e que, como foi louvado aqui nessa noite, que os planos de Deus na sua vida, eles não podem se frustrar. Eu te convido a passar aqui na frente, você que precisa de uma oração. Nós vamos